No barrio? Estamos começando aqui. Foi? Tá gravando? Tá, Rafa. Bom, então, gente, então a ideia, a gente começou, né, lá no campo a fazer bom, depois das visitas, né, a gente fez, ali no meio das visitas, a gente fez a árvore de problemas, baseado na primeira visita, né, ao contestado. A gente não deu tempo, né, por conta dos atrasos lá, das desventuras em série lá no segundo dia do campo, acabou não dando tempo da gente fazer a segunda atividade, e a gente achou também que pelo debate que tinha rendido bastante no primeiro momento, que tudo bem, que a gente poderia retomar agora, né. Então, a ideia, então, retomando aquele processo, né, da gente complementar aquela leitura, a gente estava fazendo uma leitura coletiva sobre a realidade que a gente tinha visto, percebido, encontrado, as conversas com os assentados, com os acampados, entre nós mesmos, nos almoços, na festa, né? Então, a ideia hoje é a gente complementar essa leitura, né? E aí, a gente tem um objetivo, que é um dos objetivos, que é de a gente selecionar 2 problemas, né? Então, a gente viu lá uma constelação de problemas, um mais cabeludo que o outro, né? A gente vai retomar um pouco do sentido da árvore de problemas, né? A figura da árvore, a gente vai falar um pouquinho, retomar um pouquinho quando a gente entrar, dividir nas salas, mas, então, a ideia é a gente selecionar 2 problemas, e 2 problemas que sejam, um na escala do assentamento ou do acampamento, né, ou seja, na escala comunitária, do conjunto de lotes, daquele grupo inteiro, né, e aí a gente vai estar dialogando com questões de uma escala da infraestrutura, do parcelamento, do serviço, enfim, das infraestruturas, né, equipamentos, serviços, né, enfim. E o outro problema na escala do lote, para a gente tratar da habitação e da relação da habitação com os outros equipamentos e espaços relacionados com a produção, né? Então, nosso objetivo, temos esse objetivo de sair com 2 problemas selecionados, tá? A partir da árvore de problemas. E não quaisquer problemas, porque ali a gente viu problemas de toda a ordem, né? Problemas, enfim, ali tem o capitalismo, tem a desigualdade social, tem coisas cabeludas ali do fim do mundo. A gente vai selecionar, e é importante que a árvore, ela tem essa qualidade, né? Essa ferramenta, para a gente visualizar uma rede de questões, porque é isso, né? Como uma imagem da própria realidade, uma própria análise da realidade, né? Que é complexo mesmo, que é tudo junto e misturado mesmo. Então, o exercício, portanto, é de selecionar dentro dessa nuvem de problemas 2 problemas, como eu falei, mas que possam ser tratados pela ferramenta da assessoria técnica para habitação de interesse social, né? Porque nem todos eles podem ser, né, tratados com a ferramenta, com esse conjunto de ferramentas, digamos assim, da Artes, que a gente vai conseguir lidar. Tem outros que são com outras ferramentas, né? Então, esse é um recorte bem importante para a gente, porque a gente vai fazer assim, vai pegar aquela nuvem inteira e vai falar, ó, a gente vai cuidar, vai pensar nisso aqui, nesses 2 aqui. Bom, e aí, a partir dessa seleção desses 2 problemas, cada NB vai discutir, debater propostas técnicas para cada problema, né, para cada um dos 2 problemas, e que essas propostas, elas têm que se traduzir em ações concretas, tá? Então, assim, falando em português, claro, tem um tempo bom de debate, mas a ideia é que a gente chegue em soluções concretas, tá? Isso não significa que precisa ser uma coisa muito detalhada, não é isso. Isso significa que precisa ser concreto, não é uma conversa de bar, né? Não é, eu acho isso, vamos achando, debatendo, conversando, mas mirando consolidar uma proposta, que pode ser revisada, que pode ser sempre uma coisa parcial, né? Mas que a gente consiga formular, o grupo, o NB Maria Rosa propôs
XXX coisa, YYY coisa, tá bom? Então, os nossos objetivos são esses de hoje. No próximo dia, né, no segundo, que vai ser no dia 28, a ideia é que a gente vai retomar esses problemas que foram selecionados, e vejam que hoje a gente está, vamos discutir esses problemas, também se valendo não só do campo, mas nos valendo dos 2 encontros que a gente teve de debates, né? O primeiro encontro que foi na escala mais da questão agrária, um panorama histórico do capitalismo no campo no Brasil e no estado do Paraná, e depois o segundo encontro, em que a gente entrou mais na escala do assentamento, né, nessa escala da comunitária, para discutir os equipamentos, as infraestruturas e tal, que foi o último encontro. Então, a gente já consegue, é interessante aí, a gente e as ferramentas vão estar disponíveis para a gente ir retomando, puxando os fios dessas questões que a gente trabalhou nos últimos 2 encontros também, tá bom? A gente ainda vai... então, esses são os objetivos. Aí a gente vai, então, dividir os grupos, e aí Mari vai estar no NB do Maria Rosa, eu estarei no NB, no NB do contestado, nós 2 estaremos fazendo mediação, e vou falar um pouco sobre essa mediação. Yara, que é a carta Coringa, vai estar nos 2, vai estar circulando entre os 2, tá? E contribuindo e tal, né? Então, Alisson e Valentim, então, os 2 que são estudantes de geografia estão em trabalho de campo, não puderam vir hoje, capaz que entrem em algum momento, não sei se vai rolar. Bom, e aí o meu papel e da Mari é um pouco, e da Yara, é um pouco a gente, veja que a gente não vai, a ideia é a gente fomentar, animar o debate, animar as conversas e estimulando para a gente conseguir chegar nesses objetivos, tá? Então, dentro, e aí nos marcos do que o curso está propondo, resgatando as questões que a gente foi trabalhando até esse momento, tá? E aí, por fim, então, os produtos, para a gente pensar em produtos, no que a gente tem que chegar. Essas propostas, elas podem ter formatos variados, porque depende de qual problema foi selecionado em cada situação, né? Quais problemas. Então, isso pode se traduzir de muitas formas, podem ser diretrizes, pode ser na forma de um texto, pode ser na forma de desenho, pode ser croquis, pode ser muitas coisas, dizendo que, ou seja, querendo dizer que, por um lado, vocês têm liberdade de propor, de representar a proposta de muitas maneiras, livremente. O que precisa precisa estar representado, precisa estar, ou seja, querendo dizer que não é só blá, 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 tem que ter uma formulação, né? Então, ou seja, de maneira que depois o NB consiga dizer, nós discutimos e propusemos, nosso problema é esse, formulamos o problema e formulamos a proposta para discussão, tá bom? E aí vamos usar novamente o Miro, daqui a pouco a Mari vai falar sobre isso, para a gente ir colocando e trabalhando coletivamente nessas coisas. Eu vou passar a palavra para a Mari, para ela falar um pouco sobre esses materiais de apoio, e depois a Yara vai poder também falar um pouquinho, esclarecer, não sei se todo mundo conseguiu assistir o vídeo que ela enviou, que a gente enviou um pouco mais cedo hoje, mas se houver dúvidas ainda, a Yara pode esclarecer dúvidas que possam, porventura, ter aparecido, tá bom? E aí, por fim, nesse primeiro momento, aí a gente faz a divisão dos NBs. Então, tá joia? Tudo bem, pessoal? Dúvidas até esse momento? Angústias? Dramas pessoais? Não? Então, Mari pode assumir. Dramas pessoais, muitos, né, Rafa? Esse sim. Mas... não entrar em pauta. Deixa eu só projetar minha tela aqui. Tá aparecendo para vocês? Aham. Massa. Os materiais que a gente jogou no grupo são materiais que a gente foi recolhendo aí ao longo do tempo
para poder ter algum subsídio para essas atividades do núcleo de base, né? Como o Rafa comentou. Então, a gente tem aqui, do lado daquele Miro que a gente estava trabalhando, e aí, Rafa ou Yara, se conseguirem jogar o link do Miro aqui no chat, de novo. Mas do lado desse Miro aqui, né, que a gente trabalhou na aula 1, que a gente fez a roda na aula 2, a gente tem aqui 2 linhas do tempo. Opa, porque está embaçado. Minha internet. Bom, vou falar enquanto ela desembaça, tá? A gente tem 2 linhas do tempo, uma do Maria Rosa e uma do Contestado, ambas produzidas a partir dos trabalhos de Yara, a monografia e depois a dissertação. Então, ela trabalhou nesses 2 espaços na universidade, né? E aí as 2 linhas do tempo que estão produzidas vêm desses materiais, que também estão lá na pastinha de consulta. Então, quem quiser se aprofundar mais sobre esses 2 espaços, tanto a monografia quanto a dissertação de Yara, trazem um panorama muito legal. Não sei por que não está desembaçando, galerinha. Eu vou dar uma atualização aqui, para ver se melhora. Poxa. Todo mundo conseguiu entrar no Miro? O link tá ok. Tá, já vi várias setinhas aqui. Acho que agora vai, hein? Bom, mas é isso, né? Então, a gente tem aqui a linha do tempo do Maria Rosa e a linha do tempo do Contestado, que traz um pouco dos agentes, dos processos, das ações e das políticas que foram interferindo nesses espaços, né, ao longo dos anos, assim. Aqui embaixo foi uma tentativa que a gente fez numa conversa de tentar mapear agentes, políticas e processos, assim, né? Tentando pensar a partir do conflito que está dado nos 2 lugares, assim, quais são os agentes e as políticas, os processos que envolvem que estão em torno desse conflito e em que lado eles se colocam a partir desse conflito, entendendo que pensar o lado do conflito também é algo que envolve muitas camadas e sobreposições, e tem agentes que vão aparecer em mais de um espaço, em mais de um lado, assim, né? Então, aqui também acho que dá para a gente ir amadurecendo essa conversa depois dentro dos núcleos de base, mas só para vocês entenderem o que é esse material que está aqui. Aqui embaixo, a gente sistematizou a árvore de problemas. Tá exatamente igual à árvore que a gente fez junto lá no presencial, com os problemas na copa, no tronco e na raiz, da forma como a gente chegou lá junto, que seria, né? Então, acho que no momento da divisão dos núcleos de base, onde a gente vai voltar para essa árvore, escolher alguns dos problemas, a gente pode, inclusive, nessa discussão, rever um pouco essa coisa dos lugares, né? Acho que de material que a gente colocou aqui é isso, assim, não sei quem conseguiu dar uma olhadinha, mas também não é nada muito complicado, são materiais para a cabeça ir se acostumando e entrando no contexto do Maria Rosa e do Contestado, para além do que a gente já viu até aqui, né? E aí, oi, Rafa. Mari, rapidinho, só porque eu esqueci só uma partezinha, um complemento, que eu esqueci de falar uma coisa que tem a ver com um diagrama, com do mapa de agentes, porque uma coisa que eu esqueci de colocar é que hoje a gente vai trabalhar com propostas técnicas e no segundo dia a gente vai trabalhar com arranjos institucionais. E por que isso? A ideia é que a gente vai discutir, vai perceber, mais do que discutir, vai percebendo que a técnica ela não é neutra e que o objetivo nosso não é só ter boas ideias. O objetivo é a gente conseguir construir coletivamente propostas de intervenção sobre a realidade, né? Isso significa que não adianta ter uma boa solução técnica que é inaplicável, que ela não tem nenhuma condição de acontecer digamos, no processo social concreto em que as coisas estão acontecendo. Então, a gente está tratando do Maria Rosa e está tratando do Contestado. Então, esse instrumento que a gente pode usar hoje, mas vamos usar mais
no segundo encontro, ele vai nos ajudar a isso, a pensar. Então esses arranjos institucionais são o quê? São para pensar em que recursos financeiros, recursos humanos, que espaço de disputa política, enfim, que elementos que a gente vai conseguir mobilizar, que estratégias a gente vai mobilizar para que as soluções técnicas se tornem realidade, né? Então, só esse complemento, desculpa. E tem Imagina, outra Rafa. Ali, vocês vão ver ali nas divisões, né, dos post-its que a gente fez a título de exemplo também, né? Exploramos um pouco ali essa questão, sempre nas coluninhas ali, né, dos agentes, que está dizendo de forma macro, assim, né, quais as subcategorias que são, por exemplo, ali do poder público, tá os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, né? E nas coluninhas vai ter sempre a da esquerda, o post-it da esquerda, né, que está numa cor ali, por exemplo, nesse foco ali que a Mari tá, né, que está mostrando o Maria Rosa, né? Agora, ele tá, o da esquerda, o post-it amarelinho, assim, ele tá falando, tá dando nome ao agente, né? E no post-it da direita, tá falando sobre a ação, por exemplo, no contexto do conflito, né? Na relação com as famílias ocupantes, tanto do acampamento quanto do assentamento. Toda a linha de cima ali, né, que tá, por exemplo, nesse fluxograma com a bolinha em vermelho ali, né, é do acampamento, tá no contexto do acampamento Maria Rosa do contestado. E o de baixo é o do assentamento do contestado, que daí é o território, né, inclusive daí ali no fluxograminha ali do centro, né, que tem as bolinhas dos agentes do conflito, o tracejado aí, né, essa bolinha maior tracejada do território ainda em disputa, no caso da Fazenda Capão do Cipó, que é onde o Maria Rosa está ocupando, né, tem os agentes ali em conflito e esse tracejado porque ainda não é um território conquistado, né, o de baixo já foi um território criado, né, é um assentamento criado já, e aí do fluxograma lá em cima, Mari, na linha do tempo, no final da linha do tempo do Maria Rosa, tem um fluxograma ali, um diagraminha, esse aí tem muito resumidamente, assim, a partir de um documento do próprio INCRA, né, quais que são as etapas da reforma agrária que o INCRA considera, né. Então, ele divide em 3 grandes etapas, que é essa, né, a implantação dos assentamentos, que precisa, primeiramente, né, começar pela obtenção do imóvel, a seleção das famílias e, então, a criação do assentamento. A etapa 2, a outra macro etapa, né, que é o desenvolvimento dos assentamentos, ele vai tratar daí até inclusive a gente consegue situar um pouco vários problemas, né, e questões que apareceram lá na nossa primeira árvore de problemas, na etapa presencial, né, que daí nessa segunda vai debater qual que é o tipo do contrato de concessão de uso, né, o crédito inicial para infraestrutura, e também a categoria de ATES, né, que são assessoria técnica social e ambiental para a reforma agrária. A terceira etapa macro é a consolidação dos assentamentos, né, que daí vai trazer também outros pormenores, assim, estudos, dados, né, por exemplo, já o referenciamento mais técnico e mais definido, né, que ao longo dessas primeiras etapas o INCRA ele vai organizando para fazer o georreferenciamento, não são todas as áreas que acabam sendo georreferenciadas, né, com detalhes, assim, mas aí também o debate do domínio e a titulação definitiva, que ela demora alguns anos, né, até chega a levar 20 anos, assim, na verdade, para que as famílias, elas de fato consigam a sua concessão definitiva, né, daquela terra que ela está em posse, né? Então, esse é um resuminho, assim, das 3 grandes etapas que a gente já consegue ver, inclusive, assim, coisas que faltam para a gente estruturar melhor, inclusive, desenhar melhor essa política, aonde que o ATES, ele se insere, né, que eu acredito que em todas as etapas, na verdade, ele se inseriria, né, desde a primeira até a última, né, e aí eu acho que esse diagrama também pode contribuir para a atividade, né, que a gente vai ter que pensar problema e proposição da assistência técnica nos 2 NBs, né? Então, a gente dá para visualizar um pouco e, ao longo do exercício, assim, pensar um pouco, em qual grande etapa, em macro etapa, que a gente sugeriria que poderia caber.
porque isso, na verdade, né, isso é bem factível, assim, é bem interessante que a gente tenha um pouco essa dimensão para a gente conseguir perceber onde que pode se inserir, como que numa proposição também da política, né, de melhor desenho da política a gente consegue inserir, porque, por exemplo, outros programas como a questão habitacional, questão de luz, questão de água, etc., isso majoritariamente, né, isso também vem de fora, não é o INCRA, como vocês viram, né, na aula, que a Cândida, né, principalmente falou sobre isso, o INCRA ele não tem recurso para esse estabelecimento das infraestruturas e da habitação, né? Então, isso começa a vir de fora a partir de outras relações, principalmente com os entes públicos, né? Então, principalmente nessa etapa ali que também existe uma maior relação com outras instâncias, outras entidades, né, tanto autarquias e outras dinâmicas, outras instâncias do Estado, assim, para conseguir efetivar, né, uma concretude, assim, né, daí que demanda, de fato, a implementação de infraestrutura e de habitação também, né. Uhum. E aí eu acho que tem também enfim, a gente estava reservando aí um tempinho para talvez quem tivesse alguma questão em relação ao vídeo que Yara gravou, nossa blogueira, sobre a organicidade do MST, que ajuda um pouco a pensar também as disputas políticas e a forma de organização e de estrutura mesmo do movimento, que é um pouco como a gente se inspira para construir o curso e a própria divisão em núcleos de base. Então, acho que tinha aí uma ideia, já que, enfim, a Yara seguir aí na fala. Se alguém tiver alguma questão, não sei quem conseguiu assistir, mas seria meio que um último momentinho antes da gente se dividir nas salas. Posso fazer uma pergunta, aproveitando? Pode. Eu consegui assistir até a metade ali, mas eu não sei se foi falado, mas enfim. A minha pergunta é a relação assim do movimento com partidos políticos, né? Então, de alguma forma, até que ponto existe uma proximidade que está dentro dessa estrutura da organização, né? Ou se são relações assim que têm uma certa flexibilidade para ter uma autonomia do movimento em relação aos partidos, né? Então, também para pensar, talvez localmente, assim, qual é as articulações possíveis, quais são as tensões também dentro de uma política partidária, assim, né? Sim. Mas algo assim, se tem da parte da organização, se tem alguma questão inicial, né, para a gente pensar. Uhum. A nossa organicidade, Fernando, ela não é partidos políticos, ela é organizada e independente de partidos políticos, né? É por isso que caracteriza como movimento social, inclusive. E diferencia, né, por exemplo, dos nossos territórios, a gente tem, né, isso já apareceu nas redes, né, de que que o movimento social, a organização, tem CNPJ, isso, aquilo. Não, o MST e essa organicidade que eu passei um pouco ali no vídeo, né, ela fala do desenho das nossas instâncias, da nossa luta organizada. Então, ela não está relacionada com partidos políticos, o que não impede nos territórios, inclusive, né, em função das próprias demandas, de que os territórios, de que, né, os nossos dirigentes, de que as nossas organizações, né, territoriais, elas tenham relação com os partidos, né. Isso acontece e o movimento não nega, assim, né, principalmente, por exemplo, com o próprio Partido dos Trabalhadores, né. O PT, ele nasceu anterior ao MST, e vários partidos, eles compuseram, assim, o apoio à criação, né, tipo, eles compunham apoio à luta organizada do campesinato, né, lá na década de 80, né, que foi uma década, assim, bastante fervorosa, né, com relação aos movimentos sociais, com relação ao período de redemocratização e tal, mas o próprio surgimento do MST, ele também teve essa caracterização, assim, ele não queria vincular a pauta da luta por terra e por reforma agrária e pela transformação social aos partidos políticos, em função, né, dessa situação, dessa questão que os partidos, eles daí passam a ter, né, uma dinâmica e uma relação direta com os governos, né, em função de você lançar os candidatos, né, tipo, para, de fato, a gente eleger. Mas isso é importante da gente ter em vista, porque os agentes políticos, né, que são parceiros, essas relações, elas são muito importantes para a gente ver, de fato, quem que no legislativo e no executivo, né,
estão defendendo a pauta, estão promovendo ações, estão promovendo o desenvolvimento de leis e políticas, né, tipo, para que a gente consiga executar a reforma agrária, né? Por exemplo, a própria lei de Ates, né? A lei de Ates, eu não sei se todo mundo sabe, mas ela vem de um processo, assim, que a primeira lei de Ates, né, que a gente fala, na verdade, a Lei de Assistência Técnica para Moradia Econômica, ela surgiu no Rio Grande do Sul, no município de Porto Alegre, feito, né, encabeçado, assim, né, pelo vereador, que era sindicalista, arquiteto, o Clóvis Burmeister, mais algumas outras pessoas, né. Então, como pauta sindical, isso surgiu, né, tipo, dentro da arquitetura, assim, né, e que veio a ser, né, tipo, o Clóvis, por exemplo, ele teve esse histórico, né, de ver, assim, que era importante a disputa nas instâncias do governo para, de fato, conseguir encaminhar e executar alguma normativa, alguma lei, né, que envolvesse essa perspectiva da assistência técnica. Nos anos 2002, ele foi deputado federal. E aí, ele terminou o mandato e não conseguiu terminar, por exemplo, ele queria daí nacionalizar, né, essa lei que era lá do município de Porto Alegre, né, para levar para todos os estados. E aí foi, na verdade, no governo agora eu sempre me esqueço, de um outro companheiro da nossa categoria, que também era sindicalista da Bahia, ele também deputado federal, foi quem, de fato, conseguiu colocar a lei, né, de Ates para a instância nacional. E aí, né, em 2003, 2006, tem vários momentos, assim, históricos, né, da lei, assim, até ela conseguir ser promulgada, né, e ser assinada, né, tipo, passar das instâncias, né, das câmaras, Senado e tal, até o Lula assinar em 2008. E de 2008 para cá foi o Zezé Ribeiro, isso. O Zezé Ribeiro da Bahia, né? Sindicalista também, assim. Então, existem essas relações e elas são importantes da gente ver, né? Tipo, quais são as dinâmicas entre os agentes, né? Mas a nossa organicidade, ela não é definida, não foi desenhada, né? Toda essa estrutura, né, que foi falada, porque a gente tem as instâncias mesmo. Todas as nossas instâncias, elas não foram desenhadas com os partidos políticos, né? Agora, inclusive, é bastante recente, né, porque a gente teve na última eleição, né, alguns deputados, né, que foram eleitos que são do movimento Sem Terra, né? A gente teve isso em função em função dos últimos anos que o movimento tem se atualizado e tem passado pelos debates, né, de que a gente precisa, então, disputar alguns desses espaços com o corpo lá dentro, assim, sabe? Não deixar só para as nossas parcerias, assim. Então, a gente teve vários exemplos, assim, né, de pessoas que são do movimento desde muito tempo, assim, e que têm essa luta e essa pauta, né, como frente às nossas lutas, né, para levar para frente, assim, né, e ocupar esses espaços, né, porque a gente tem achado importante, assim, que isso ocorra, né. Mas antigamente, por exemplo, era uma diretriz e era um apontamento, né, que todos os nossos dirigentes, coordenadores, os nossos militantes, eles não podiam ser vinculados a partidos políticos. E isso recentemente mudou, né, até pela liberdade, assim, né, das pessoas, né, de poder também se posicionar com relação às lutas, né. Então, e elas estão relacionadas distintas e diversas, assim, nos territórios, né. Mas essas relações, assim, elas são bastante importantes também, mas elas não estão vinculadas diretamente, assim, com a nossa organicidade, né, que a gente acha importante manter essa autonomia, assim, com relação ao entendimento da conjuntura, do contexto político, né, o diálogo sempre vai existir, assim, mas a gente defende a importância dessa autonomia, assim, com relação à nossa organicidade. Se alguém tiver mais alguma pergunta... Bom, então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, podemos? Bom, então agora a gente pode falar sobre a divisão em si, né, dos UNBs. A gente fez aquela consulta aí no grupo, né, e, enfim, e a gente um pouco seguindo ali prevaleceu a ideia de dividir por território. Bom, e aí então, assim, então fizemos assim, então teremos dois NBs, NB Maria Rosa e NB
contestados, sabe? Então, lembrando que em cada um deles a gente vai discutir a escala do lote e a escala do assentamento ou acampamento nos dois, né? Então, em cada um deles, a gente vai falar de 2 problemas e, portanto, soluções para cada um. Ficou claro? E aí, assim, a gente... Qual que é a ideia dessa divisão que a gente está propondo? É que a gente... Essa seja uma experiência realmente de troca e de composição, mais do que troca, uma composição de saberes, né? Então, cada um tem e a ideia das categorias de inscrição, né? Que aí cada um se inscreveu no curso por uma categoria, né? Que era estudante, era movimento social, pesquisador, técnico do poder público, técnico autônomo. Claro que a gente pode ser mais de uma coisa, isso é uma simplificação, óbvio, né? Mas a ideia era um pouco que a gente se distribuísse nessas categorias de uma forma para não juntar todo mundo num só e todo, entendeu? Então, para que favorecer essa composição de saberes nos dois grupos. Então, aí, estamos aqui com 21 pessoas. Então, menos do que a lista completa, né? Então, a gente... Então, Mari, vamos fazer aí como que você tinha... Puxa aí, para a gente fazer essa divisão. A gente fez 2 quadradinhos no Miro, que a Yara está projetando, e colocou os post-its com a cor para cada categoria. E aí, a ideia é que vocês se distribuam entre Maria Rosa e contestado, e ficar com post-it... um bocado de post-it de uma cor só do mesmo lado, né? Para a gente tentar ter essa multiplicidade na composição do grupo. Então, vão jogando seus nomes aí, pega um post-it, muda o nome, joga lá, e se você vê que ele está cheio dessa mesma cor, aí você se joga para o outro lado. 1, 2, 3 e valendo. E 10. Valendo, mas estou vendo que estou mexendo no quadrinho branco. Chico, você não está com acesso, né? Quer que eu te bote em algum dos lados? Exato, queria pedir, por favor. E eu não sei colocar. Em algum Eu também estou sem acesso. Se puder me colocar em algum, eu agradeço. Boto. Para quem está conseguindo mexer, Peraí, Chico. é só conseguir... É só no quadradinho e dar Ctrl+C, Ctrl+V. Isso. Dá Ctrl+C, Ctrl+V porque o pessoal está usando. Aí vai perder as cores. Os técnicos são de amarelo. Eu vou fazer isso. Vou colocar. E aí o azulzinho, né? Aquele é o de... Mas aí quem não tem acesso é porque o Chico está em trânsito. Beatriz, se você não tem, porque você está em trânsito também? Também estou em trânsito, estou indo para casa. Daí já entra no computador. Ah, tá bom. Pronto. Eu posso Tem mais colocar que não vocês tinha? 2 no final, que aí eu vejo como ficou o quadro e aí coloco. Pode sim. Beatriz Quem mais que não... técnica? Eu sou pesquisadora. Quem mais que estava sem acesso? Só Chico e Beatriz? Sim. Eu tô com acesso, mas eu precisei me locomover, daí eu tô ligando de novo o PC, então se alguém puder botar. Ah, tá bom. Ou eu boto daqui a Manuela... 5 minutos quando o meu PC ligar. Tá. Manuela tá com a mão levantada? Sim, eu não sei, na verdade, o quanto eu vou conseguir contribuir. Eu não estou fazendo só a parte online, eu não sei se vai ser, se não vou também mais atrapalhar do que contribuir hoje. Fica à vontade. Um pouco, as conversas vão ser baseadas nas visitas, né, no que foi conversado e tal, mas tem esse subsídio aí também das linhas do tempo e também a contribuição que cada um pode dar, né? Então você fica à vontade. Certo, obrigada. Quem ainda precisar que coloque o nome, eu acho que dá, talvez, e tiver talvez pelo celular, pode escrever para a gente aqui no chat. Escreve o nome e qual categoria que é. Se é técnico, se é graduando, se é professor ou se é de movimento social. A Gabi pediu ali. A Gabi, por exemplo, é graduação ainda, né? Daí a gente vai colocando. Ainda.
Vamos ver se tá todo mundo. Quem tá aí já... Todo mundo, será que já foi? Porque eu acho que a gente do chat também já finalizou, né? Tinha a Aline. Eu acabei de chegar em casa. Vocês conseguiram colocar o meu, Aline? Colocamos. Ai, obrigada. Botamos. Vou entrar aqui no Miro já. Ó, a Gabi, a Aline, Rebeca, o Igor, a Manuela também pediram pelo chat, né? Esse pessoal que pediu a gente já colocou. Faltando alguém? Deixa eu ver, acho que não, né? Aqui do chat, não. Então foi. Ó, Rafa vai criar um link, vai colocar aqui no chat para quem é do contestado migrar para esse link. Quem está no Maria Rosa fica aqui, onde a gente está nessa sala. A princípio ficamos eu e Yara aqui nessa sala com Maria Rosa e Rafa vai para o contestado com a galera que vai migrar com ele para o link de lá. A gente vai interromper a gravação aqui, não é isso, gente? E não vai gravar lá também, para todo mundo se sentir à vontade, enfim, para o debate.